pessoal, tudo bem? Aqui é a Pri Tatim e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os meses que não tem R. Mas o que isso importa, Pri? O que eu quero saber? Se você cultiva plantas aí na sua casa e precisa aprender um pouquinho sobre poda, cuidados, adubação, fica ligadinho nesse vídeo que você vai aprender. Pois é, pessoal, as pessoas mais antigas, elas usavam esse ditado: a gente só pode fazer a poda nos meses que não tem R. A gente só pode mudar tal coisa, fazer o plantio de tal plantinha naqueles meses que não tem R. Aqui na região sul, os meses que não tem R, eles se caracterizam pelo inverno, né? O outono e o início do inverno. E é nessa época que nós precisamos ter os cuidados principais com as nossas plantas, principalmente as frutíferas. É nessa época que a gente faz a cova, agora em maio faz a cova, prepara, aduba, coloca calcário, para daqui a um mês ela receber a mudinha. Lá em junho a gente vai fazer o plantio dessas frutíferas. E aí sim, lá em junho, nós vamos começar a fazer as podas nas rosáceas, a maçã, o figo, a pera, o pêssego, menos os citros. Mas por que não os citros? É nessa época que a gente vai consumir então os citros. E essas frutas cítricas, elas vão ser podadas quando que a gente vai fazer a poda? Só lá em agosto, finalzinho de agosto, quando elas terminarem o ciclo produtivo delas. Ou quando elas encerrarem, não tem mais nenhuma fruta no pé, a gente vai fazer essa poda então. Pri, qual a melhor época para fazer a poda? Eu sempre sugiro que as podas sejam feitas na lua minguante. Por quê? A lua interfere sim nas plantas. E essa interferência que ela faz nas plantas, ela é muito importante de ser cuidada. Na época da lua minguante, a concentração da seiva está nas raízes. Então a planta vai sofrer menos com essa poda, porque a poda não deixa de ser um machucado necessário, mas um machucado. Então se a seiva não estiver circulando tanto, melhor ainda. E por que a gente faz a poda nessa época? Tirando os citros, essas plantas elas fazem uma hibernação. Elas entram em dormência nessa época. Ou seja, a seiva circula menos também. Por isso que a poda é realizada nessa época do ano. Nas plantas que nós temos em casa, mesma coisa. Todas as cultivares, com exceção das de inverno, é uma boa época para realizar as podas. Fez a poda em junho? Lá em julho, nós vamos fazer uma adubação. Adubar as nossas plantas para que elas comecem, entrem a primavera, que é o início da brotação, com uma força, que elas entrem revigoradas. Então a gente faz a poda, faz a limpeza, tira os excessos. Passou um mesinho, lá em julho a gente vai fazer uma adubação, disponibilizar para a planta todos aqueles nutrientes que ela precisa. Aí sim, quando ela estiver bem alimentada, lá no finalzinho de agosto, no início de setembro, que começa a época da floração, das brotações novas, ela vai sair revigorada do inverno e vai ter uma linda brotação. Vai estar mais forte, bem alimentada. Não esquecendo, é fundamental realizar esses tratos culturais para que a planta tenha uma vida maior, mais longa e que ela consiga produzir melhor. A gente recebe muitos questionamentos exatamente sobre isso. Minha planta parou de produzir ou está produzindo menos. E eis a questão. Pri, por quê? Porque assim como nós, as plantas precisam deste cuidado, desta atenção. Eu me mudei para o sítio faz alguns meses e eu tenho vários pés de frutas aqui já. Só que eles são grandes, são altos, porque o pessoal não tinha esse hábito, esse costume de fazer esse cuidado para com as plantas. Nós vamos implantar agora o nosso novo pomar e vamos seguir as recomendações técnicas
para que tenhamos um pomar de qualidade e de fácil acesso também, né? Porque fica tão difícil a gente colher uma laranja lá em cima. Se a gente fizer esse cuidado, essas podas, a laranja fica de uma altura acessível aos nossos braços, né? Outra coisa super importante, se você não sabe como fazer, se você nunca fez, procure ajuda, chame um técnico, vá atrás, mas não faça sem saber. É importantíssimo fazer estas práticas, mas da forma correta. Uma poda mal feita, você pode matar as suas plantas. Uma adubação mal feita também. Lembrando que tudo que falta faz mal, mas tudo aquilo que é em excesso também pode prejudicar as suas plantas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou aí um pouquinho, curte, comenta, compartilha, deixa um likezinho, se inscreve no canal e manda para quem você gosta. Ajuda que mais pessoas tenham esse conhecimento e possam cuidar melhor aí das suas plantas, ó. Um beijão, até a próxima!